Olá, turma do oitavo. Vamos lá, pessoal, fazendo aqui a correção de exercícios referente ao assunto monômio ou termo algébrico. Monômio são termos em que eu posso estar utilizando apenas número ou letra e número, certo? Termo algébrico é referente às expressões algébricas, onde essas expressões podem ser compostas com números e letras, ou apenas números, tá ok? As questões são da questão 1 e 2 aí da página 107, 1, 2, 3, 7 e 9 aí da página 109. Ok? Então, espero que vocês acompanhem para tirar as dúvidas de vocês aí. Primeira questão. Esta figura é uma representação de um retângulo, cujas páginas dos lados expressas em unidades de comprimento são x e y. Qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? E aí, pessoal, vocês colocaram o quê? Qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? Vocês entenderam, gente, a pergunta? Bom, então, a área que representa esse retângulo é dada por o comprimento multiplicado pela largura, ou a base vezes a altura. Então, nesse caso, basta eu pegar o x e multiplicar pelo y, certo? Então, temos como resposta xy. Só lembrando a vocês que xy representa um produto, representa x multiplicando y. Por isso que eu disse que a área é dada pela base vezes a altura. Entendido aí? Item B. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo da figura? O perímetro. Vocês sabem o que é o perímetro, não sabe? Bem, gente, o que é o perímetro da figura? Bora, gente, participar. Bom, não querem participar, né? Olha, o perímetro da figura é dada pela soma dos lados da figura, né? No caso aí o retângulo tem 4 lados, é só somar os lados. Só que são dados por letras, mas mesmo assim dá para a gente representar essa soma dos lados. Então eu vou ter x mais y mais x mais y. Então nesse caso podemos colocar como 2x mais 2y, tá certo? Porque o perímetro vai ser x mais x, considerando x lá em cima, ó, porque já que é um retângulo, os dois lados opostos têm o mesmo tamanho, né? E y mais y, que é esse outro lado aqui, ó. Então, para você simplificar, você vai somar as letras que podem ser somadas, ó. 1x mais 1x, 2x. 1y mais 1y, 2y. O que nós não podemos somar 2x mais 2y, porque se trata de letras diferentes, certo? Então, a expressão que vai representar o perímetro é 2x mais 2y. Entendido, pessoal? Item C. Entre as duas expressões algébricas que você escreveu nos itens A e B, existe uma diferença. Qual é essa diferença? Então, a diferença aqui, vocês teriam que dar uma resposta pessoal, né?
existe uma diferença. A diferença é que um é o produto, né? Você tem aí x que multiplica y, e a outra, no perímetro nós temos uma adição, né? Devido ser um retângulo. Temos 2x mais 2y, certo? Questão 2, pessoal. Suponha um número real x. Como você representaria? O dobro desse número. E aí, pessoal? Você tem um número real x. Como você representa o dobro dele? Então a resposta é 2x, né? Se eu tenho x e quero o dobro dele, então eu multiplico por 2. Então eu posso escrever 2x. Letra B. Como você representaria? O quadrado do número acrescido do próprio número. E aí, gente? Então, o quadrado do número, você escreve x ao quadrado, ó. Acrescido do próprio número, então acrescido é adicionado, né? Somado. Então eu vou somar com mais x. Então, vai ficar x ao quadrado mais x. Próximo. Então, continuando, ó, pegando aqui a questão 1 da página 209. 109, né, aliás. Marina vende carrinhos em miniatura ao preço de x reais cada um. Qual o monômio que representa o preço de 9 carrinhos? De 9 desses carrinhos? 9x. Pronto. É isso que eu perguntava a vocês e ninguém respondia. 9x. A gente respondia todo mundo, não tinha ouvido? Eu não ouvi, é verdade. Então, 9x. Verdade. Porque aí não importa o preço do carrinho, né? Importa que você vai multiplicar esse 9 pelo x. Então, esse é o monômio que representa o preço dos carrinhos, 9x. Próxima questão. Em uma rodovia, o preço de um dos pedágios é 9,20. Se nesse pedágio passaram x carros em determinado dia, qual é o monômio que expressa a arrecadação em reais nesse dia? Vocês colocam 9,20x. Exatamente. 9,20x. Porque 9,20 é o preço do pedágio e x representa o número de carros que vai passar naquele dia. Então, se eu quiser saber quanto que foi arrecadado, basta eu multiplicar 9,20 por x. Muito bem. Isso aí é monômio, pessoal. Monômio é uma expressão algébrica representada geralmente por números e letras. 3. Um prédio possui x apartamentos por andar. Se esse prédio tem 20 andares, qual é o monômio que representa a quantidade de apartamentos? 20x. Exatamente, 20x, né? Porque se o prédio tem 20 andares e cada andar ele tem x apartamentos, um prédio tem x apartamentos, e aí cada por andar. Se esse prédio tem 20 andares, então é só multiplicar 20 vezes x, que a gente representa a quantidade de apartamentos. Muito bem. E a questão 7, identifique quais dessas expressões algébricas a seguir são monômios. Vamos lá. O item A é monômio? Sim. Item A, sim, é monômio. O item B é monômio? Sim. Sim, porque monômio não é obrigado a ter que ter a letra, não. Só o número também é monômio, certo? Só o número também já é monômio. Item C é monômio? E aí? O que vocês acham? Item C. Mariette. É porque eu não sei não isso daí.
Não é monômio. Sabe por quê? Porque passou a ter um sinal entre dois termos, sinal de mais ou de menos, aí ele deixou de ser monômio. Aí, nesse caso, é um binômio. Né? Bi vem de 2, então aí tem dois termos, que é 1x mais 2y. Monômio é só um termo. E quem é que separa esses termos? Ou é o sinal de mais ou é o sinal de menos. Tá certo? Então aí é um binômio. Porque a pergunta é se são monômios. E mono vem de 1, né? Item D é monômio? Não. Não é? É. Eu acho que não. É monômio. Item D? Item D. D de dado. Sim. É monômio. Item E é monômio? Não. Não. Por quê? Que ele fosse um sinal de menos? Porque existe dois termos aí, separados pelo sinal de menos, que é o 3A é um termo e 2B é o outro termo. Então, ele aí é um binômio. Muito bem, então não é monômio. F é monômio? E aí? Pessoal, é monômio. É 5/8 de xy ao quadrado. É monômio. G é monômio? Sim. Desde que y não seja zero, viu? Que não podemos dividir por zero. Vocês sabem disso, né? Ele diz não, sabe por quê? Porque não foi colocado assim, ó. Y tem que ser diferente de zero. Por isso que ele não é. Eu teria que eu só considero um monômio se o y for qualquer outro número. 1, 2, qualquer um número negativo, menos o zero. Então aí eu não considero ele como monômio. Vamos lá. H é monômio? Sim. É monômio. O I é monômio? Não. Não é porque também o x e o y pode ser que eles assumem aí o valor zero, né? E aí não podemos dividir o 1 por zero. Então, nesse caso, ele deixa de ser monômio aí. E J é monômio? Não. Não, também, porque se o x for um zero, que ele também não diz quanto é x, mas se ele for um zero, deixou de ser monômio, viu? Isso aí seria nulo aí. Bom, então, passamos aqui pela questão 7. Questão 9 agora. Tio, é para mandar a atividade corrigida no final da aula? Perfeitamente. Tudo que você está fazendo aí, mande ela corrigidazinha. E eu ainda vou passar uma ou duas questões para complementar, viu? Tá certo. Vamos lá, questão 9, que é a última aqui. O volume de um cubo é dado pelo cubo da medida de sua aresta. Qual é o monômio que expressa o volume do cubo da figura? Tio, eu posso dizer como eu fiz? Pode. Eu fiz assim, eu somei A mais A mais A, aí deu um 3x. Aí eu contei os lados, deu 8 em cada lado, aí deu 8A3. Não pode ser somado, porque o cubo é dado pela multiplicação das arestas. Para calcular o volume de um cubo, você deve multiplicar as medidas comprimento, altura e largura. Tu somou nesse caso, não pode. Tu teria que fazer aí A vezes A vezes A. Olha. Ó, a diferença de A mais A mais A.
A mais A vai dar 3A. Olha a diferença, ó. E agora, se eu multiplicar A vezes A vezes A, aí eu vou ter A ao cubo. Olha a diferença. Por que A ao cubo? Porque você está multiplicando as bases, que cada base aqui é A, e somando os expoentes. Cada A desse tem um como expoente. Viu? Então, A vezes A, repete a base, que aqui é aquela propriedade da multiplicação, de potência de mesma base. Você repete a base na multiplicação e soma os expoentes. Por isso que ele vai dar A ao cubo. Certo? O volume é dado assim. Quando você for multiplicar, por exemplo, for calcular o volume de uma caixa d'água, se for calcular o volume de uma caixa, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar as medidas do comprimento e da largura e da altura dessa caixa. Certo? Então você pega as medidas comprimento, largura e altura, volume. Isso aí você vai multiplicar. C vezes L vezes H, por exemplo. C aqui, comprimento, L, largura e esse H representando a altura. Então é multiplicado. Entendido? Entendi. Beleza. Então, gente, ficamos por aqui. Eu passei só essas questões aí. Vocês aguardem lá no WhatsApp, que eu estarei, certo? Já passando uma ou duas questões só para complementar. E aí vocês façam essas correções aí, quando eu disponibilizar o link também. Quem já está corrigindo agora, tudo bem, né? Deixa ok e vai postar. Quem não, vai postar um pouco mais tarde. Então tá ok, pessoal. Podem sair, viu?